Olá, povo de Deus, sábado da 24ª semana do Tempo Comum, São Mateus Apóstolo, 21 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, 1 a 7, 11 a 13 e Mateus 9, de 9 a 13. A posição geográfica fazia de Éfeso uma cidade muito importante. No Mediterrâneo Oriental, com porto de mar, todo o comércio do interior chegava até aí. Em 133 a.C., Éfeso foi declarada a capital da província romana da Ásia. A grande deusa asiática Ártemis tinha aí seu famoso templo. Junto com Alexandria e Antioquia, Éfeso formava um trio de cidades extremamente importantes na época. Há muitos exegetas que argumentam que Paulo não pode ser o autor desta carta por causa de um estudo acurado de sua forma de escrever, muito diferente do apóstolo dos gentios, além da questão escatológica adiada. Por isso dizem que esta carta foi escrita por um discípulo de Paulo. Porém, essa questão de sua autoria está sempre aberta. Muitos a comparam com a carta aos Colossenses, embora haja uma diferença fundamental entre ambas. A carta aos Colossenses é profundamente cristológica e aos Efésios apresentam aspectos bem eclesiológicos. Interessante que, diferentemente das outras cartas de Paulo, que sempre apresentam argumentos em defesa de uma igreja local, a carta aos Efésios alude a uma igreja universal, uma igreja única como povo de Deus e esposa do Messias, que não espera tão próximo o fim dos tempos. Nessa igreja há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Porém, as diferenças que há na igreja advêm da variedade de carismas, pois a cada um foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, Paulo apresenta o núcleo da igreja cristã primitiva, constituída de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos voltados para a construção do corpo de Cristo. E para que haja unidade na igreja, Paulo exorta os cristãos de Éfeso a que hajam com humildade, mansidão e paciência, para que a unidade esteja garantida. Se for necessário que uns suportem os outros no amor, mediante o vínculo da paz, garantindo a unidade do Espírito. Sua condição de prisioneiro por causa de Cristo lhe conferia autoridade para cobrar esse comportamento da comunidade. Mateus 9, de 9 a 13, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar os justos, mas os pecadores. O texto de hoje foi escolhido por causa da celebração do dia de São Mateus. Mateus foi um dos escolhidos por Jesus para compor o grupo dos 12. Por causa da posição na estrutura do Evangelho de Marcos e Lucas, e pela coincidência das narrativas entre os três evangelistas, onde esse personagem é chamado de Levi, há uma certa unanimidade ao considerar que Levi e Mateus são os mesmos. Uns dizem que Mateus era seu primeiro nome, que Levi
como o segundo nome ajudava a esconder a profissão odiada de Mateus, coletor de impostos. Essa função era odiada porque, além de cobrar impostos para o Império Romano, esses funcionários tinham a oportunidade de reter uma boa parte de dinheiro no próprio bolso. Por isso, os cobradores de impostos pertenciam à categoria formal de pecadores. Há, porém, quem afirme que Levi era o nome do cobrador de impostos e que Jesus, ao chamá-lo, teria trocado seu nome por Mateus. Nosso texto de hoje evidencia que Jesus não segue os critérios dos mestres da época na escolha de seus discípulos. Não escolhe entre os considerados puros, mas acredita que, uma vez escolhido, a pessoa tem a chance de se converter, mudando radicalmente sua vida. A Mateus é atribuída a autoria do evangelho que leva seu nome, e embora esteja colocado como o primeiro dentre os 4 evangelhos na Bíblia, hoje há um consenso de que Marcos é o mais antigo. Mateus se dirige principalmente aos seus compatriotas, aos judeus, aos quais acredita que, como eles, são capazes de aceitar Jesus como Messias. A refeição de Jesus com Mateus e outros publicanos foi ocasião de escândalo junto aos fariseus, que duvidaram do caráter profético de Jesus. Pois se ele fosse verdadeiramente um profeta em Israel, não andaria com pecadores e muito menos se sentaria à mesa para uma refeição com eles. Jesus não faz caso das críticas, pois todos são chamados para a sua companhia. Jesus não tinha comportamento excludente e acreditava profundamente nas pessoas, enquanto os fariseus não acreditavam na possibilidade de conversão de publicanos. Jesus agia com confiança na cura de todos. Quando os fariseus questionam por que é que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores, Jesus respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefira a misericórdia ao sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus deixava clara a sua missão e afirmava que não se importava se os fariseus, que se consideravam justos, puros, não quisessem segui-lo. Ao dizer prefiro misericórdia ao sacrifício, Jesus está repetindo a crítica que o profeta Oséias fazia aos homens do culto de sua época, que oravam com os lábios, tendo o coração distante. A Igreja Católica muitas vezes passa a imagem de um clube de santos, onde pecadores não podem nem passar pelas suas portas. Pessoas com outras opções na vida, que não a de fiel cumpridor dos preceitos eclesiais, se sentem excluídas de antemão. Dá a impressão de que a Igreja não acredita na sua capacidade de ajudar uma pessoa a se transformar. Então, para participar dela, é preciso se purificar primeiro. E invertemos o Evangelho de Jesus. Ele ia exatamente onde estavam os pecadores, pois acreditava profundamente na misericórdia do Pai. É preciso uma mudança radical na Igreja, na sua prática e discurso, para que os pecadores entendam que ela lhes oferece novas oportunidades na vida e não sua condenação. Aceitemos, junto com São Mateus, o convite de Jesus para o seu seguimento, não nos importando se nossa condição possa parecer indigna. Acreditemos que Jesus, com sua misericórdia, nos torna dignos para segui-lo e testemunhá-lo com nossa vida. Um beijo no seu coração.